Zagueiro Pablo Mari, ex-Flamengo, pode render milhões ao clube. Gabigol tem repercussão internacional. FIFA destaca Bruno Henrique, técnico da LDU, diz que perdeu para o melhor time da América. E disse mais, o Flamengo é o principal favorito ao título da Libertadores. Clube e Arrascaeta aparam arestas por renovação. E Gerson vai pelo mesmo caminho. E mais, clube apresenta superávit de 4 milhões de reais. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Repara, se tá aqui, ó, inscrito, porque tem muita gente se desinscrevendo do canal sem saber coisas da plataforma e aí você fica sem acompanhar o nosso trabalho. E aqui também tem um sininho, ativa ele para receber todas as nossas notificações. Segue a gente nas redes, Raflamelo81. Mauro Santana, meu amigo, locutor bacana, mais uma vez aqui com a gente. E aí, Mauro? E o Flamengo ainda vivendo os bons ares da grande vitória na altitude sobre a LDU e encaminhando a classificação para a Libertadores, e não poderia ser diferente. Repercussão internacional, o que ajuda o Flamengo a ganhar o respeito na América do Sul. É verdade, o Flamengo está sendo muito respeitado nos últimos anos. E o Diário Olé, um dos principais da Argentina, o Diário é apaixonado pelo Flamengo e pelo Gabigol, Mauro Santana. Eles não cansam de repercutir os feitos do Mengão. Dessa vez, ontem, na altitude. O Diário Olé disse o seguinte: o Flamengo segue em ritmo constante na Libertadores. Terceira vitória consecutiva do Carioca, com o Gabigol que está imparável. O Diário Olé destacou uma página inteira pela vitória do Flamengo ontem. Lembrando que com os gols, Gabigol chegou à artilharia da Libertadores da América. E lógico que é um velho conhecido dos argentinos, afinal de contas, através de 2 gols dele, o Flamengo virou para cima do River Plate e conseguiu a histórica vitória na decisão da Libertadores de 2009, que deu ao título. É o carrasco do River aí, o nosso Gabigol, que meteu 2 lá em Lima, no Peru. Olha aqui, a FIFA também gosta do engajamento da torcida do Flamengo. E aí colocou lá no perfil oficial, mais de 20 milhões de seguidores, o gol do Bruno Henrique ontem contra a LDU. E colocou lá, será que o Bruno Henrique vem para disputar o Puskás? Rapaz, a FIFA deu sorte, né? Porque teve o gol do Arrascaeta de bicicleta no ano passado e a gente pode ter um outro jogador do Flamengo disputando lá o gol mais bonito do mundo. E o Pablo Repetto, técnico da LDU, ele ficou perdido com o Flamengo no primeiro tempo, hein? Olha aqui, ele disse o seguinte: nós perdemos para um grande time, perdemos para o melhor time da América. Isso todos nós, os jogadores, todo mundo já sabia que ia enfrentar. Tínhamos a nosso favor a altitude, mas não foi suficiente para parar o time deles, que para mim é o principal favorito para ser campeão da Libertadores. Por isso saímos de cabeça erguida após o jogo. E aí, Mauro? Bom, para mim o Repetto já errou na saída, porque ele coloca 3 zagueiros. Não é usual isso. Ele costuma escalar a LDU com apenas 2 defensores. Tudo para tentar conter o ataque do Flamengo. Mas, como defensivamente a LDU não estava acostumada a se comportar ali com 3 jogadores naquela linha, isso acabou criando uma confusão muito grande na marcação e ajudando o Flamengo a encontrar os espaços para construir os 2 gols na etapa inicial. No segundo tempo, sim, ele desfez a lambança, colocou 3 jogadores na frente, sendo que 2 abertos, o que dificultou muito as coisas para o Flamengo, sobretudo nos 15 minutos iniciais da etapa complementar. É um bom técnico e, para mim, fez uma boa leitura do jogo. Ô, Mauro, mudando de assunto aqui agora, você lembra do Pablo Mari, zagueiro espanhol, que passou pelo Flamengo, em 6 meses conquistou tudo? Como esquecer? Entrou para a história do Flamengo. E continua ajudando o Mengão, hein? O Flamengo pode faturar ainda mais. Milhões e milhões e milhões de euros com o Pablo Mari. Deixa eu contar aqui o que está na cláusula, né, nessa negociação envolvendo o Arsenal da Inglaterra. A cada 10 jogos do Pablo Mari com a camisa do Arsenal, 1 milhão de euros entrando aí nos cofres do Flamengo. Como ele já tem 17 jogos, o Flamengo já recebeu 1 milhão de euros e agora mais 3 jogos que ele completar, vai cair mais 1 milhão de euros na conta do Flamengo. E até ele completar 80 jogos, totalizando aí 8 milhões de euros. Tá certo ou não tá, Mauro? É uma pena que isso tenha uma prescrição. São nas 2 primeiras temporadas
Ele que recentemente completou uma temporada, está completando agora essa temporada pelo clube inglês. Tem mais uma temporada. Dificilmente ele vai conseguir fazer os 80 jogos. Mas quanto mais partidas ele realizar, lembrando que não precisa ser titular não. Ele pode entrar nos acréscimos do jogo e mesmo assim vai contar como partida. Entrou, então, jogou, já conta. Exatamente. Flamengo, lógico, torce para que ele conquiste a vaga de titular e dispute o máximo de partidas possível. O Arsenal costuma disputar entre 50 e 60 partidas por temporada, né? Vai que. Então o Flamengo fica no aguardo e realmente haja um aporte financeiro ainda maior. Ele que já deu aí grandes dividendos ao Flamengo e ajudou o rubro-negro a superar os problemas com a paralisação do futebol no ano passado. Como eu queria o Mari de volta. Volta, Pablo Mari, pro Mengão. Olha aqui, Flamengo e Arrascaeta param arestas por renovação. É uma informação do jornal Globo. O Diogo Dantas informou que, com todas as partes interessadas em novo acordo, desfecho otimista esperado até o segundo semestre, sem pressa, com muita tranquilidade. A gente sabe que o Arrascaeta tem um sonho de jogar na Europa, não tem nenhuma proposta, nenhum rumor pelo uruguaio, e o Arrascaeta conversa com o Flamengo para essa renovação, mas sem muita pressão, sem muita pressa. O Flamengo, acredito que no segundo semestre, renove com um dos principais jogadores do futebol sul-americano. E o Gerson deve ir pelo mesmo caminho. Com toda essa especulação envolvendo o Gerson, Barcelona, Lyon, gente, olha aqui, não tem proposta, não chegou nada pelo Flamengo, o jogador tá bem, tá em alta, tá valorizado, mas ele quer continuar no clube, ele quer a seleção brasileira e quer conquistar mais títulos com a camisa do Flamengo. Agora, se chegar uma grande proposta de um clube de ponta da Europa, um Barcelona, um Real Madrid, um City, o próprio Arsenal, o Manchester United, o Chelsea ou o Bayern de Munique, enfim. Aí, se chegar a proposta, o Flamengo vai analisar, junto com o jogador e o seu representante, que é o Neymar pai na Europa e o Gerson, o pai do Gerson, que é aqui no Brasil. Não é isso, Mauro? Aliás, o mais importante com relação ao Arrascaeta foi a reaproximação com o procurador do atleta, o Daniel Fonseca. Todo cuidado é pouco com esse agente que é ensaboado. E ele vinha fazendo uma pressão muito grande, principalmente para que o Flamengo adquira a parte que ainda está vinculada ao Defensor do Uruguai, clube que revelou a Arrascaeta para o futebol. O Flamengo está tentando postergar essa situação, não é uma obrigação contratual, mas o Flamengo, vamos dizer assim, de modo extraoficial, de maneira informal, havia se comprometido a adquirir esta percentagem. O Flamengo que já é dono de 75% do Arrascaeta. Está tentando empurrar esta conversa para 2022, quando haverá uma folga maior no orçamento e quem sabe o Flamengo terá condições de desembolsar esta quantia, cerca de 8 milhões de reais, para adquirir a parte que ainda cabe ao clube uruguaio. Mas o Flamengo pensa em dar uma valorização salarial para o Gerson, aumentar o tempo de contrato e também para o Arrascaeta, e vai tentar resolver tudo isso no segundo semestre. Por falar em dinheiro, Mauro, o balancete divulgado pelo Flamengo do primeiro trimestre de 2021 apontou um superávit de 4 milhões de reais. O documento ressaltou também a necessidade de vender jogadores para ter aí a economia no azul, né? Mas isso não é o mais importante da informação, né, Mauro? Porque tem duas maneiras de ver esse balancete. O copo meio cheio e meio vazio. O meio cheio é você dizer que houve um superávit de 4 milhões. O que é um superávit? Você pega a receita obtida pelo clube nos 3 primeiros meses, subtrai pelas despesas que foram contraídas no mesmo período, você tem uma diferença, um lucro, vamos dizer assim, sobraram 4 milhões de reais. O problema todo é que houve um recuo na receita, se comparada com o mesmo período do ano passado, os 3 primeiros meses de 2020, ou seja, o período pré-pandemia. O Flamengo, que no ano passado arrecadou 259 milhões de reais em apenas 3 meses. Já em 2021, esse faturamento foi menor, de 210 milhões de reais, cerca de 50 milhões de reais de diferença. E justamente por isso o Departamento de Finanças ainda está com o sinal de alerta ligado, já que existem obrigações pendentes de aquisição de jogadores nesta e na próxima temporada da ordem de 144 milhões de reais. Daí a necessidade de ainda vender jogadores do elenco
para fazer caixa. É isso, falou tudo, meu amigo Mauro Santana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal Rafa Flamelo. Vamos com tudo, saudações rubro-negras, abra sua conta no Nação BRB Fla, ainda não abriu? Dá tempo, hein? Você abre e utiliza o cupom Rafa Flamelo. Já chegamos à marca de 500 mil contas abertas e agora é 1 milhão, hein? 1 milhão é logo ali e você pode ajudar a abrir a sua conta. Baixe o aplicativo Nação BRB Fla, coloque todos os seus dados. Após a selfie, você utiliza o cupom RAFLAMELO. Pronto, aí aguarda a confirmação do banco. Você estará inclusive ajudando o Flamengo a ficar cada vez maior, porque todo o lucro é dividido igualmente. 50% vai para o banco e os outros 50% para o Flamengo, o mais querido do Brasil e do mundo. Então não esqueça de utilizar o cupom RAFLAMELO. Sábado vou estar anunciando aqui a grande surpresa para quem está abrindo a conta utilizando o cupom RAFLAMELO. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!